Quando eu digo que eu sou uma dualidade, é porque eu sou uma pessoa que respira velocidade e agito no dia a dia, mas que não confunde isso com uma pressa de chegar a algum lugar mais rápido. Olá pessoal, aqui é o Bernardinho. Olá amigos, eu sou a Fernanda Maciel. Aqui quem fala é o Tony Canaã. Olá, eu sou o Djalma Madruga. Eu sou Ana Polegatti. E aí galera, aqui é o Thiago Vinhal. E esse é o Endorfina Podcast. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga a produtora Pulsante no Instagram para ficar por dentro aí do universo dos podcasts no Brasil e no mundo. Bom, deixa eu falar um pouquinho aqui dos últimos episódios antes de falar aqui do Rafa, mas o episódio da semana passada com o Zé Pupo foi... Eu já falei isso um pouco, né, no episódio dele mesmo, mas foi um episódio fantástico, tem dado uma repercussão aí muito legal, principalmente entre o pessoal da velha guarda aí, dos meus antigos conhecidos. Todo mundo aí adorou a conversa com o Zé, e foi uma conversa espetacular, uma conversa sobre assuntos da vida relacionados com a vida do Zé, que é uma vida aí ligada ao universo outdoor, à natureza. Ele que foi aí um mestre, né, de canoagem, de rafting e também de corridas de aventura. Um cara aí com uma história muito bacana, assim como foi o episódio da semana anterior a essa do Zé Pupo, com a Maria Eugênia. Cara, a Maria Eugênia, ela tem uma história ao mesmo tempo comum, no sentido de que muita gente se identificou com ela, a audiência, os números refletiram isso, e foi um prazer também, mais um episódio que é um prazer. Aliás, todos são um grande prazer gravar, mas com a Maria Eugênia foi bacana porque ela estava um pouco... Eu não lembro nem se eu cheguei a comentar isso. Ela estava um pouco, assim, desconfiada se ia dar uma conversa boa, ela queria estar treinando pra caramba, ela queria estar com objetivos grandes em vista. Ela que mora agora em Miami, já faz aí alguns meses que ela voltou para os Estados Unidos depois de ter passado 5 anos no Brasil, e ela que vai e vem lá para os Estados Unidos, e aí eu falei, cara, Maria Eugênia, vamos conversar sobre o que você está vivendo, o que você viveu principalmente, né, porque essa aqui é a história do Endorfina. O Endorfina tem um conteúdo que não é um conteúdo quente, no sentido de que você não precisa ouvir hoje, o episódio de hoje, e porque amanhã ele vai estar desatualizado, muito pelo contrário. E cara, a repercussão do episódio da Maria Eugênia está sendo fantástico. Foi fantástico no começo, né, na primeira semana, que é quando a gente tem uma métrica bem legal, mas continua e está crescendo, e ela mesma está surpresa e super contente com o resultado, na verdade, né, com o resultado, mas em poder estar contando para tanta gente, compartilhando com tanta gente uma conversa, praticamente uma conversa íntima entre eu e ela, no sentido de que não é com todo mundo, né, que a gente se abre da maneira como ela se abriu, mas ao mesmo tempo o feedback para ela tem sido espetacular. Então fica aqui a minha menção a esses últimos 2 episódios do Endorfina, com atletas de diferentes modalidades, com relações diferentes com o esporte, com vidas totalmente diferentes, mas com ensinamentos e com lições que merecem ser ouvidas. E o convidado de hoje também não é um atleta, vamos dizer assim, comum, não é um perfil comum de atleta, se é que existe, né? Se é que dá para chamar aqui no Endorfina um perfil comum. Aliás, acho que eu já não vou mais falar isso, porque tantas pessoas já passaram por aqui, praticamente aí de N perfis diferentes. E o Rafa é um cara muito bacana, um cara muito peculiar e um cara que a gente tem que prestar atenção, porque esse cara ele é ligado no 360, e até conversamos sobre isso aqui, né? Como é que ele consegue assimilar e gerar tanto conteúdo, absorver e processar, e você vê que ele fala rápido, ele é articulado na fala, ele é uma pessoa que se comunica
muito bem. E é um cara que tem no esporte também um porto seguro, que tem no esporte também uma base, um alicerce aí para a sua vida, ele de empreendedor em série, e ele como um empreendedor em série. Então a gente fala dessa relação dele com os esportes, a gente fala, ele fala, né, que ele já foi diagnosticado quando era criança com déficit de atenção, a gente fala de multitasking, a gente fala até de levantamento olímpico, do Ironman 2018 que ele fez, dos planos dele aí para escalar aí grandes montanhas, a experiência dele já escalando algumas montanhas, a gente fala de autojulgamento, de casamento, comunicação, e no final eu fiz uma pergunta que eu já fiz para algumas pessoas, qual é a mensagem que ele daria se todo o planeta Terra estivesse ouvindo aqui o Endorfina, e foi uma mensagem bem interessante. Então um cara fantástico, um cara que faz o maior sucesso nas redes sociais, mas principalmente como um empreendedor, e um cara que eu tive o prazer e o orgulho e não vou mentir, para mim deu um gostinho bacana de ter conseguido trazer o Rafa Avelar para o Endorfina Podcast. Antes de partir para a conversa com ele, não se esqueça, endorfinabr.com é o lugar onde você encontra tudo a respeito dos convidados, a respeito desse projeto, onde você consegue clicar em links para acessar as redes sociais, alguns assuntos conversados em cada um dos episódios, é onde você também consegue um link para o Instagram do Endorfina, para o canal no YouTube do Endorfina, você consegue um link para apoiar financeiramente esse projeto, né? Eu tenho batido um pouco nessa tecla, porque muitos de vocês não sabem que você pode também colaborar, fazer parte desse projeto, não somente ouvindo, não somente assinando os podcasts, não somente espalhando os podcasts, mas também contribuindo financeiramente. A partir de R$20 por mês, você já está ajudando muito o Endorfina. Então clica lá no Apoia-se, dá uma olhadinha lá o que eu preparei ali com a plataforma já faz algum tempo. E, cara, a tua ajuda é muito bem-vinda, então fique à vontade. E assine a newsletter semanal do Endorfina. Toda sexta-feira eu compartilho um e-mail curtinho com informações que eu acho que são legais de serem compartilhadas. Então é isso, vamos agora para mais uma conversa com esse cara que também é um podcaster. Entre todos os conteúdos que ele faz, ele também apresenta um podcast. E você, se não conhece ainda, vai conhecê-lo agora através dessa conversa. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Meu convidado de hoje nasceu na internet. Ainda jovem, ele percebeu o poder transformador da World Wide Web na era das redes sociais. É considerado por mais de 300 mil seguidores uma referência na sua geração, quando o assunto é empreendedorismo na era digital. Além de chamar a atenção com seu estilo único, ele desperta a curiosidade das pessoas ao dividir seus pensamentos à frente do seu tempo. Desta maneira, ele leva sua audiência onde quer que vá. Presente em uma miríade de canais próprios, é também colunista da revista Exame e na MIT Technology Review, as duas mais prestigiadas colunas de negócio do Brasil. Inquieto, ele foi expulso de 3 escolas. É economista, corajoso, provocador, intuitivo, antenado, visionário, assertivo, pragmático, empreendedor serial, marqueteiro, sócio fundador da Adventure, montanhista e triatleta. O carioca que é meio conteúdo, meio ciborgue, que além de almejar chegar ao topo do mundo escalando o Everest, quer também dominá-lo, e talvez mais 2 planetas à sua escolha, e principalmente quer a minha e a sua atenção. O que se passa na sua cabeça? Quem é o homem por trás do furacão Rafael Avelar? Uma espécie de versão carioca de Jason Bourne do marketing digital. É o que descobriremos agora. Oi, Rafa, como é que vai, cara? Tudo bem? Fala, Michel, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui hoje. Grande admirador do programa e do teu trabalho, viu, bicho? Cara, que bom, meu. Me sinto orgulhoso vindo de um cara como você, que é tão antenado, e eu sei que o teu tempo é literalmente dinheiro. Você ouvir e investir um pouquinho do seu tempo no Endorfina, para mim é um prazer. Mas legal, cara, eu tô super animado. Fiz uma pesquisa aqui que deu um trabalho danado, né, cara, a respeito do Rafa, porque você é um cara que gera conteúdo numa velocidade bizarra e tem muito conteúdo, não somente o que você produz, que eu já acho bizarro, pelo menos da perspectiva de um cara de 50 anos de idade, mas do que você já participou, né? Seja em TEDs, aliás, o teu TED, agora não vou lembrar qual que foi acho que você já fez 2, né? Um que foi, acho que no INSPER, muito legal, e aí os outros podcasts, ontem eu ouvi pedalando, hoje já ouvi de novo mais alguns pedalando e tal.
Cara, a minha primeira curiosidade, antes da gente cair no tema aí do esporte, a tua ligação com montanhismo, com triatlon e tal. Cara, como é que você faz essa curadoria do que você... quais são os canais ou os jornais, né? Será que você era algum tipo de jornal? Mas como é que você faz essa curadoria, já que o teu tempo é precioso, para absorver o conteúdo e como é que você processa esse conteúdo para depois gerar o seu? Né? Então você é um cara que, eu tenho impressão, né? Eu penso aqui numa analogia de uma grande hidroelétrica, né, cara? Entra muita água, essa água passa pelas turbinas e sai numa força gigantesca, gerando como um efeito residual aí, desejado, a energia, a geração de energia. Eu vejo você mais ou menos como um cara assim. Como é que você consegue fazer isso e se você puder dar um exemplo aqui ou passar aqui um segredinho, como é que você resolve isso, cara, de absorver tanto para processar e gerar o conteúdo que você gera? Perfeito. Essa é uma pergunta incrível, tá? E eu não sei se a minha fórmula vai funcionar para todo mundo, mas ela é minha e para mim funciona, e acho que a grande provocação que eu faria para todo mundo é assim, ouve o que eu estou falando, entende o que disso talvez gere valor para você, né? No meu caso específico, eu não sei o quanto as pessoas que estão vendo aqui me conhecem, mas eu sou o CEO e fundador, cara, de uma empresa de tecnologia que tem 400 pessoas, está envolvida em múltiplas frentes, e grande parte da minha fronteira de conhecimento, onde eu estou consumindo coisa, tem a ver com a fronteira de execução da companhia, né? Então, quando você vai falar de blockchain, de NFT, de marcas nativas digitais, de marcas movidas por celebridades, que são coisas, por exemplo, que eu escrevo e que eu falo, que eu estou sempre me referenciando, seja em coluna, seja em palestras, seja em aparições, cara, isso tem a ver com a minha fronteira de execução. Então, a primeira coisa que é o meu grande filtro é aonde estão os meus problemas. Aonde estão as coisas que eu preciso melhorar como pessoa ou como companhia para chegar numa próxima fronteira. Então, grande parte do meu filtro, Michel, ele gira em torno disso. Quais são as barreiras, quais são os problemas que eu tenho na minha vida, na minha companhia, e, eu busco informação. E aí, informação, assim, vamos abranger o conceito de informação. Informação não é só artigo, livro, podcast, tá com gente, tá com pessoas como você. Se eu tivesse algum pepino na fronteira de podcasts ou de esporte, eu bateria um papo com você, dividiria coisa. Assim como eu faço com 2 semanas atrás, eu tava com o Guilherme Benchimol na XP, dividindo coisas que eu tava com desafios aqui e, eu tenho alguma proximidade com ele tá me ajudando a pensar. Então, assim, a minha fronteira de conhecimento, de absorção, ela tem 100% a ver com os meus desafios atuais. Eu busco isso em N frentes. A minha favorita hoje em dia são pessoas que já passaram por aquilo que eu estou passando e que têm aprendizados, fracassos para contar e para dividir comigo. Mas, acima de tudo, eu acho que tem uma coisa que todo mundo está ouvindo a gente vive, que é um medo de ficar de fora, né? O famoso FOMO, Fear of Missing Out. Tem tanta coisa sendo dita, tanta coisa sendo escrita. E é curioso, porque eu não sofro disso. E olha que eu consumo muita coisa. Mas a maneira como eu filtro o que eu deveria consumir de novas fontes que não tem a ver com a minha fronteira de execução, partindo do princípio que esse é o principal lugar, tem a ver com pessoas cujo ponto de vista eu admiro e o que elas estão reverberando, né? Então você pega, por exemplo, um Scott Galloway da vida, que é um grande pensador de marketing e inovação. Ele expande um pouquinho da minha fronteira. Você pega um Matthew Ball, que foi ex-VP da Amazon, que também escreve muito bem. Ele é um pouco da minha fronteira de informação. Então é quase como eu usasse pessoas como eu, que consomem muita coisa, que estão expostos a muita coisa, para me ajudar a fazer minha própria curadoria. Então, respondendo a sua pergunta de uma maneira direta, 2 formas. Primeira, tem a ver com a minha fronteira de execução e quais os desafios que eu tenho. E número 2, tem a ver com outras pessoas que também estão em fronteiras de inovação interessantes e que também colocam seus pontos de vista para fora. Elas também me ajudam a descobrir novas coisas e eu tenho os meus Rafa Avelar aí pelo mundo, né, que são pessoas cujo ponto de vista eu gosto de dar uma olhada. Então, essas grandes pessoas, assim como eu, acabam sendo grandes curadores dessa loucura e desse ruído todo que tem aí fora, né? Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre, fale com a Bovem.
Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram no @bovem_energia. Esse episódio é um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Com 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, a Titanium oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em vida. E o seguro saúde, com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium no seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram, titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Cara, é interessante isso, porque você falou aí desses outros Rafa Avelares, né? Eu ia te fazer essa pergunta, mas eu acabei tirando da pauta porque eu ouvi num podcast que você disse que a tua equipe, acho que na época do podcast, deve fazer 2 meses, era mais ou menos composta por umas 14 pessoas, né? Que eu ia te perguntar isso, cara, quantos Rafa Avelares existem por aí, né? Para dar conta de tanto conteúdo, de tanta geração de conteúdo, de tanta produção, e eu entendo que você não trabalha literalmente, ou talvez esteja equivocado aqui, acho que agora já percebi, mas já vamos aproveitar e falar disso. Você não vive das redes sociais, né? Você tem um trabalho agora na Adventures, mas você usa sim as redes sociais também para se vender a marca pessoal do Rafa Avelar, e hoje em dia, eu acho que você que é o expert aqui pode me dizer, não dá mais para separar, né, da pessoa física da pessoa jurídica, ainda mais um cara que curte a exposição no bom sentido da palavra como você. Sem dúvida. E essa é uma provocação muito interessante da gente debater. Acho que até deve ter uma série de atletas amadores, atletas profissionais e até outras pessoas interessadas no tema que vão estar ouvindo a gente, que às vezes passam por uma encruzilhada ou por um desafio de tomar uma decisão em relação a isso. Do meu lado, a equação sempre foi muito simples. E é simples pelo fato da ótica pela qual eu enxergo a construção de uma marca pessoal, que é muito diferente da maioria. Então, quando você fala que eu não vivo diretamente da minha marca pessoal, você está certo, tá? Porque eu nunca fiz um post patrocinado na minha vida, nenhuma marca nunca me patrocinou, e não tem nada de errado com isso. É porque o meu modelo é diferente. O meu modelo, eu entendi muito cedo que o Rafa só tem 24 horas no dia dele. E por mais que eu durma pouquíssimo e trabalhe 18, 20 horas por dia, o meu tempo é limitado a essas 18, 20 horas. Até que esse cara pretinho aqui que está na minha mão e está pelo menos a 1 metro de todos nós aqui, ou no bolso, ou pelo menos em cima de uma mesa, chamado celular, apareceu na Terra e a internet ganhou tração e as redes sociais ganharam escala, o dia do Rafa não precisa ter mais de 24 horas. Olha que interessante. Eu estava hoje de manhã, antes de entrar aqui contigo, numa reunião com o CMO do Mercado Livre. E naquela reunião, eu estou influenciando ele e ele está me influenciando. Então, assim, a minha capacidade de persuasão, de mover agendas e de avançar tópicos ou debater temas está diretamente atrelada ao meu tempo que eu dediquei ali na sala com o Chan. Só que não. Porque a partir do momento que eu produzo conteúdo na internet, naquela mesma hora onde só estava eu e o Chan numa sala, tinham dezenas de milhares de pessoas consumindo o meu ponto de vista em podcasts, em vídeos, na minha coluna do Neofídio da Exame, que saiu essa semana, na minha coluna do MIT, que saiu semana passada, na palestra do TED que eu dei, que tem alguém no YouTube assistindo. Então a grande sacada é que eu nunca olhei como conteúdo, como uma forma de eu angariar uma audiência para que eu pudesse vender patrocínio, o que não tem nada de errado, tá? É um grande modelo de negócio. Agora, o meu modelo é focado em outra coisa. Eu quero escalar a minha capacidade de influenciar o ponto de vista das pessoas e mover o mercado na direção que eu acredito que o mercado tem que se mover para que ele possa evoluir. E aí, de uma maneira indireta, isso se torna uma estratégia incrível de negócio para a minha empresa. Então, é muito curiosa essa simbiose, porque ao mesmo tempo que eu não monetizo diretamente a minha influência, a minha construção de audiência, isso se torna um ativo muito estratégico para, por exemplo, atrair investidores para o meu negócio, atrair clientes para o meu negócio,
a quantidade de pessoas que sonham em trabalhar na Adventures, porque em algum momento admirou o meu ponto de vista, é enorme. Então, até em employer branding isso tem algumas derivadas. Então, é um movimento muito interessante e que eu acho que eu fui um dos grandes pioneiros no Brasil, mas no final do dia você já vê grandes líderes fazendo. Você pega outros atletas como nós, pega o Alexandre Birman, por exemplo, que está à frente da Arezzo. Cara, ele documenta o dia a dia inteiro dele dentro de conteúdo. E o que isso fez pela marca da Arezzo nos últimos 2 anos? Fez milagres. Guilherme Benchimol, desde 2018, coloca a sua opinião de uma maneira muito firme no LinkedIn. Rony Mesler é outro. Então, assim, outros executivos entenderam que isso é uma estratégia muito simbiótica com seus negócios, por mais que eles não vendam mídia per se para a sua comunidade. Assim, seja uma estratégia indireta de influência e de ganho de escala do ponto de vista dessas pessoas. Na tua autopercepção, você caminha na velocidade que você gostaria? Ou você acha que você está numa velocidade de cruzeiro e poderia estar acelerando ou acelera mais ainda? Porque, cara, você fala rápido, você gera muito conteúdo, você deve pensar, né, numa velocidade absurda, né? E eu tenho a impressão que você tem olhos multifacetados, tipo de uma mosca, sabe? Aquela história que a hora que você vai, né, dar um tapa na mosca, a mosca já está ali, ó, percebeu que você ia fazer o movimento muito antes do que você já pudesse processar. E aí por isso que eu fiz aqui essa analogia no começo aqui do episódio com o Jason Bourne. Eu não sei se você sabe quem é, você acha que talvez seja um pouco novo para saber quem é o Jason Bourne. Você sabe da série do Jason Bourne? Claro que sim. Que é uma espécie de 007 evoluído mais jovem. Sim, sem dúvida. Ele senta num restaurante, acho que é no primeiro filme, ele senta... Ele senta num restaurante e ele fala, ele sabe que a escada de emergência ali, ele sabe que tem 2 caras ali que não sei o que. Meu, é aquele ritmo frenético do Jason Bourne, dá a impressão que a sua vida é assim e que você enxerga o mundo assim. Mas você percebe isso ou para você tá tudo normal, tá tudo na mesma velocidade, 80 por hora? Michel, vou te falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei publicamente, tá? O Rafa é a pessoa que dorme de janela aberta porque ele fica calmo quando ele escuta o barulho de São Paulo. Esse é o Rafa, tá? Então, assim, eu sou apaixonado por esse movimento. E aqui do meu lado é curioso, porque ao mesmo tempo que sou uma pessoa muito veloz e que está sempre buscando as fronteiras e querendo executar rápido, e ao longo dos últimos anos tenho sido provado historicamente correto em uma série de frentes que eu falei que era para onde o mundo estava indo. E aqui não estou falando das minhas habilidades de negócio, não. Estou falando de um modelo mental. Ao mesmo tempo que eu sou tão rápido, eu sou muito paciente. Então você olha, por exemplo, para os esportes que eu pratico. Triatlon, Ironman, montanhismo. Então eu sou uma grande dualidade, tá? Pelo seguinte... Eu sou muito veloz e agressivo na execução do dia a dia e muito consistente. Então, depois a gente pode falar, cara, de rotina. Eu acordo todo dia 4 horas da manhã há quase 8 anos. E o esporte de longa distância, de longa duração, é parte de quem eu sou. Mas, ao mesmo tempo, eu não confundo a paciência que eu tenho para gerar resultados de longo prazo, como um Ironman, como uma montanha que você escala, etc., que você treina o ano inteiro para aquele evento e treina, na verdade, a vida inteira para aqueles eventos. Eu não confundo essa paciência com uma complacência de curto prazo. Então, eu sim sou muito acelerado, mas eu sou acelerado na execução. Então, eu treinei hoje, por exemplo, eu malho todo dia 5 horas da manhã. O meu treino, eu sou o mais intenso possível. Aqui no trabalho, na reunião que eu estava antes de entrar aqui com o Xane, eu sou o mais intenso possível e eu quero mover as coisas rápido. Eu sou uma pessoa movida à ação. Mas eu não confundo a velocidade que eu tenho no micro com a paciência que eu preciso do macro para me dar bem e para construir coisas relevantes. Então, quando eu digo que eu sou uma dualidade, é porque eu sou uma pessoa que respira velocidade e agito no dia a dia, mas que não confunde isso com uma pressa de chegar a algum lugar mais rápido. Então, aí eu chego na sua pergunta, eu acho que eu estou na velocidade perfeita, na velocidade que tem que ser, porque eu não estou aqui por um sprint. A minha vida é uma maratona em todos os sentidos. Então, eu acredito que eu tenho os hábitos corretos e as atitudes corretas no dia a dia, e isso me tira a ansiedade de achar que eu deveria estar indo mais rápido, porque todos os meus projetos são projetos de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos.
Bom, você já falou, né, que você trabalha 18 horas, que você dorme pouco, que você acorda às 4. Eu vou deixar para o finalzinho, que você sabe muito bem que você é o professor de marketing aqui. Sabe que eu me formei em marketing no ano passado, né? Você mas tá eu tenho até brincando? vergonha de falar, perto de você aqui, que é um economista, mas que manja de marketing, que é um absurdo. Eu vou deixar para o final, porque isso diz que fisga a audiência. Você vai falar aqui, pelo menos eu nunca ouvi você dizer, qual que é o segredo, qual que é o energético que você toma para ter um pique desse. Tudo bem que a tua idade ajuda, e eu vou te falar, ajuda pra caramba, mas você tem um pique maior do que a média das pessoas. Já teve gente aqui que disse que tomava clorela com não sei o quê. Eu quero saber, e vou deixar pro final, você passar a receita do energético, se você tem aí um carregamento de açaí do PP que trazem diariamente para você, via Mercado Livre, aqui na tua residência em São Paulo. Ou qual que é o suco de beterraba com alguma coisa que você trouxe lá do Rio, vamos lá. Mas vamos deixar para o final. Vamos deixar para o final, mas eu vou falar uma coisa. Vai fundir a cabeça das pessoas, tá? Show, vamos lá. No finalzinho você dá a receita, aí eu seguro o pessoal aqui até o final. Cara, o esporte, então, ele acaba... você entende... e eu ia perguntar isso, mas já que você já tocou no assunto, vamos falar. Cara, a impressão que dá é que o esporte, então, ele acaba servindo como um contraponto para também te desacelerar nessa euforia, essa ansiedade, essa energia acumulada que você tem dentro de você. E foi isso que te atraiu para o montanhismo, para o triatlon, né, de longa distância, uma prova de meia, uma prova de Iron, ou foram outras coisas? Eu vi no teu Instagram, eu não fui até o começo do teu Instagram, porque essa ia ser uma tarefa de alguns dias. Normalmente eu vou atrás do primeiro post dos meus convidados. Mas, cara, eu vi uma fotinho tua ali, que até você brinca que naquela época você tinha mais cabelo do que hoje, você no pódio, uma foto preto e branca bem legal tua ali. No Rio Triathlon. Bem garotinho. Não, isso nadando. É de natação. Nadando, nossa, não, uma foto ainda, daquelas fotos ainda meio amareladas, sabe? Sim. Então você tem uma ligação com o esporte desde muito cedo, né? Mas quando é que você descobriu, ou foi a vida, o passar dos anos e o teu ingresso na vida profissional que fez com que você decidisse ou curtisse essa coisa do treinar horas e horas e horas e dias e meses e anos para um único objetivo, que eu entendo que na tua vida, numa visão macro, é isso que você quer, né? Eu já ouvi você falando que você quer conquistar o mundo, né? E mais 2 planetas à sua escolha, mas é um contraponto, né, cara? Se você é um cara agitado, se você é um cara rápido, se você é um cara que tá sempre assim, a impressão é que você teria que escolher um esporte mais dinâmico, tipo o squash, né? Sim. Que a gente sabe que é uma válvula de escape aqui de outro convidado que já passou por aqui, que eu acho que você deve admirar, que é o Abílio Diniz, né? Abílio Diniz diz declaradamente que ele parou de nadar porque a natação para ele era uma paranoia, porque ele não parava de pensar nas coisas. E o triatlon proporciona isso, porque tem a natação, tem a bike, tem a corrida, o montanhismo muito mais, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco dessa tua ligação com o esporte de endurance, de longa duração, e da onde que veio esse gosto? O que você curte nisso? Essa é uma pergunta que eu acho que talvez muita gente aqui vá se relacionar com a minha história. Outros talvez conheçam um outro ângulo novo. Mas eu adoro falar sobre isso, inclusive, porque eu consigo enxergar milhões de crianças no Brasil que talvez pudessem ter um caminho similar ao meu se elas descobrissem certas coisas sobre si. E aqui, Michel, eu acho que o mérito não é meu, tá? Você colocou ali, quando você descobriu, eu acho que aqui o mérito não é meu, o mérito é da minha mãe. A minha mãe foi uma parte gigante da minha vida, ou do que quer que as pessoas chamam de sucesso que eu tenho hoje. E isso começou lá atrás, quando eu era um péssimo aluno na escola, péssimo aluno, e não péssimo aluno em termos de nota, mas péssimo aluno em termos de comportamento. Eu não conseguia parar para olhar para o quadro. A minha professora do CA, que é onde, eu não sei se mudou os nomes, mas no CA, na minha época, era o lugar onde você era alfabetizado, né? Ela disse com todas as letras para minha mãe chama Santuza. Santuza, o seu filho foi a única pessoa na história dessa escola que foi alfabetizado de pé. Ele nunca sentou na cadeira. Tinha formiga, cara, na cadeira. E isso é real, tá? Assim, eu nunca vi isso na vida. Ele fazia os deveres em pé. Ele apoiava o papel na parede. Ele não consegue sentar, ele não consegue olhar para a sala. Então, assim, resumindo, eu fui diagnosticado com um nível de déficit de atenção obsceno quando eu era muito jovem.
muito antes de isso virar moda, muito antes disso virar uma coisa que é muito falada hoje em dia, mas eu fui diagnosticado com um nível muito alto. E todos os médicos que a minha mãe ia para tentar me ajudar a me concentrar melhor, ou melhorar comportamento, ou pelo menos tentar dormir à noite, eles falavam que, cara, era 2 coisas, eu tinha que tomar Ritalina ou mais alguma outra coisa. Então tinham 2 remédios. E a minha mãe, e aqui não tem certo e errado, eu sou casado com uma médica hoje em dia, que inclusive triatleta também, já fez Iron, já foi para Mundial do Meio, enfim, aqui a casa é interessante. Mas a minha mãe tinha uma filosofia de vida que ela não privilegiava remédios. Então eu cresci e até hoje eu nunca tomei um remédio na minha vida. Então você imagina uma mãe que nunca não era a favor de remédios, o filho sendo receitado remédio, o que ela ia fazer? Cara, ela arranjava segundas opiniões, terceiras opiniões, quartas opiniões, quintas opiniões, até que ela chegou num médico que falou o seguinte, olha só, cara, o tratamento para isso são esses remédios aqui. Mas se você não quer dar, tem alguns estudos interessantes que correlacionam pessoas que têm esse tipo de perfil com ganhos de concentração, com altos níveis de endorfina e dopamina no sangue, ou seja, fazendo muito esporte. Legal. E isso tende a acalmar as pessoas. A minha mãe se pegou a essa informação, Michel, e levou a 10ª potência. Assim, cara, eu vou acalmar esse garoto, colocando ele para fazer 200 atividades. Então, assim, eu era o cara que fazia judô, jiu-jitsu, vôlei, handball, basquete, futebol, skate, corrida, surf. Assim, eu fazia 200 esportes ao longo da minha vida e isso me ajudou a me concentrar. Eu literalmente saía da escola, sei lá, meio-dia, e de meio-dia e meia até 8 horas da noite era fazendo 1000 atividades físicas. E aí, finalmente, chegava 8 horas da noite e eu conseguia dormir. E chegava no dia seguinte na aula e eu tinha mais poder de concentração. Então, o esporte entrou muito cedo na minha vida de uma maneira estrutural. E ao longo do tempo, você vai pegando gosto pelo negócio. Então, começou ali. Ao longo dos anos, à medida que eu evoluí de uma vida um pouco mais infantil e de escola e etc. para trabalho, isso continuou tendo um papel substancial na minha vida, porque, diferente do Abílio, que se sentia sufocado pelos pensamentos na natação, esse para mim é um momento onde eu organizo a minha cabeça. Então, por exemplo, um longão de 34 km no domingo, correndo pela orla da Barra ou aqui em São Paulo, cara, são 3 horas para mim para eu pensar. E eu penso com clareza. É muito interessante para mim o esporte de endurance como processo criativo. Então, isso é um ponto-chave. A segunda coisa é que eu imagino que cada um tem os seus recursos, tem gente que toma remédio, tem gente que fuma maconha, tem gente que faz o que quiser. Mas a maneira como eu relaxo é com respiração. Então, um outro componente interessante que me despluga e me relaxa é foco na respiração. E quando você está fazendo, cara, 8 horas de ciclismo, 200km de bike, 2 horas de natação, 34 de corrida, cara, assim, só tem respiração. Então, para mim, como um anti-estresse, também tem um papel central na minha vida. Então, eu diria que eu descobri, por conta do meu déficit de atenção, e isso me ajudou a me concentrar, e à medida que a minha vida foi se tornando mais demandante e mais estressante, e o que as pessoas chamam de estresse, eu não acho estresse ruim, mas o ritmo aumentou em relação ao trabalho, eu encontrei no esporte um processo altamente criativo e também uma maneira de me descomprimir de uma forma poderosa. E aí, conectando com o montanhismo, que foi uma outra coisa que se fez, o montanhismo é tudo isso elevado à 10ª potência. Porque ali sim é um lugar onde eu consigo focar na respiração, mas ao mesmo tempo não é um momento de um processo criativo meu ou de organizar a informação. É o único momento na minha vida onde eu desplugo. É o que você falou. É o único momento. Eu ia fazer essa pergunta mais para frente momento. Também. Eu não desplugo durante uma corrida de 34, durante uma bike de 6, eu estou pensando em trabalho, eu estou pensando em coisas que eu quero fazer. Eu não desplugo no cinema, eu não desplugo conversando com você, tem 8 outras coisas passando na minha cabeça enquanto a gente está aqui. O único momento que eu me desplugo é na montanha. Porque não tem celular, eu vou sozinho nessas expedições, eu não conheço ninguém. Eu passo, às vezes, 3 dias sem falar, sem abrir a boca. E é um processo que me conecta com muitas coisas importantes e me despluga do meu dia a dia.
Então, aí vem o montanhismo. O montanhismo é a versão exponencial de um pedal de 8 horas, que quando você tira 16 dias para subir o Aconcagua em silêncio, sem falar com ninguém, com risco de vida, você se conecta com outras coisas, e isso se tornou um ritual muito poderoso para mim. Caramba, meu, que top. Você tem esse plano, né? Você disse que está treinando para escalar o Everest em 2025. Isso é uma coisa que te ocupa hoje, vamos dizer assim, as horas que você se dedica do seu dia para atividade física, ou você tem objetivos intermediários que vão te levar, você está pretendendo fazer um Ironman, ou mais um Ironman, ou mais sei lá, uma ultramaratona na montanha, para você se preparar? Como é que tá esse teu planejamento até 2025? Boa. Tá aí, né, cara, 2025? Tá na porta. Então, cara, o meu planejamento para o Everest começou em 2017. Que era uma época onde o meu esporte... Não, 2016, desculpa. 2017. Que foi o ano que eu decidi que eu queria sonhar em escalar o Everest. E no mesmo ano eu comecei a pensar, o que são milestones progressivos rumo a um achievement desse, né? O que eu posso me colocar de metas intermediárias para que eu possa ir crescendo rumo a esse grande objetivo. E aí, é curioso, foi aí que entrou o Ironman na minha vida. Porque o Ironman foi um milestone para mim. Então eu falei, cara, assim, beleza, o que eu posso, dado que eu vou treinar para esse grande objetivo difícil, o que eu posso fazer com esse nível de fitness, com esse nível de condicionamento físico, né? E eu falei, vou me inscrever no Ironman. E eu me inscrevi no full. Não tinha nem bicicleta, não nadava há 15 anos, apesar de ter nadado bastante cedo, não nadava há 15 anos, não tinha nem bicicleta. Odiava corrida na época. Na época o meu esporte era levantamento olímpico de peso, tá? Eu tava treinando LPO, não era nem crossfit, era só a parte de levantamento olímpico. Treinava 3 horas por dia desse negócio, era o meu grande hobby. Hoje em dia eu peso 68 quilos, na época eu pesava 85. Caraca, meu. Manda depois uma foto, hein, cara, você fazendo o levantamento. Quero ver. Eu mando. Outro perfil, outra fisiologia. E aí eu decidi que eu queria subir o Everest. Falei, o que são milestones intermediários? Um Ironman me parece interessante. Na época, subir um dos 7 picos também me pareceu interessante. Então, no mesmo ano, eu me inscrevi no Iron e comprei uma viagem para subir o Kilimanjaro também, que é uma montanha de 6 mil metros na África. Marquei as duas coisas e depois falei, deixa eu botar uma outra meta intermediária aqui, deixa eu fazer um meio antes. E aí me inscrevi num meio também e comecei a trabalhar para isso. Então, dentro do meu processo de subir o Everest, eu tenho várias metas intermediárias, né? Então, os Irons, sem sombra de dúvida, foram parte disso. Inclusive, eu fiz o meu Iron em 2018, estava treinando para fazer 2019 também, só que eu caí, tomei 70 pontos, fiquei 6 meses fora dos treinos, acidente horroroso que eu sofri. E aí, 2019... Pedalando, provavelmente, pedalando, né? Exatamente. Foi atropelado na Avenida das Américas ou o quê? Não, eu estava em Vargem Grande, liderando o pelotão, fiz uma curva e a pista estava sendo recapeada, então tinha aquela parte do asfalto que estava alta e uma parte baixa. Eu devia estar com a cabeça baixada, entrei na parte que o asfalto estava sendo recapeado, e aí não caí nem nada, mas é um asfalto horrível, né? E tinha pelo menos uns 500 metros disso na minha frente. Aí eu olhei, tinha o belo do degrau ali do asfalto, falei, vou pular isso aqui, né? Quem pedala sabe que você pressiona a bicicleta para baixo, sobe com tudo para cima, você sai 1 metro do chão, né? E aí eu fui pular de volta pro asfalto. Michel, eu errei o pulo. E eu caí com uma roda em cima e uma roda embaixo, eu caí exatamente no degrau do asfalto e a quina do degrau me rasgou de cima a baixo, cara, 76, 70 e tantos pontos. Caraca. Enfim, isso era 2 semanas antes do Iron de 2019, e aí fiquei 6 meses em recuperação, e aqui mais algumas curiosidades minhas. Já falei que eu não tomo remédio, que eu não tomo essas coisas. Cara, eu fiz raspagem do asfalto sem anestesia. E depois... escuta essa. E depois, cara... Com aquela bucha, tipo um bombril, mais grosso. Bombril de baixa qualidade. Nossa senhora. Eu não achei que desse pra sentir tanta dor. Eu não achei que fosse possível, tá? E a segunda coisa...
eu todo em carne viva, eu deveria ter tomado algum anti-inflamatório, essas coisas, também não tomo. Claro. E aí eu tinha que tomar 2 banhos de álcool por dia. Então você imagina, eu que acordo 4 horas da manhã, 4 horas da manhã você tá preguiçoso, você acabou de sair do ar-condicionado, você tá ainda querendo um cafezinho, etc. Nada, banho de álcool. E eu ia lá 4h15 da manhã, porque é assim que acorda precisa fazer, cara, banho de álcool 90, Caraca, álcool etílico, 2 vezes por semana, 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Isso foi durante pelo menos umas 4 semanas. Então só um episódio aqui sobre o meu negócio de remédio. Então, raspagem sem anestesia e banho de álcool depois. Mas enfim, e aí 2020 e 2021 foram anos que a gente ficou sem prova, mas ano que vem já vou voltar pelo menos para um meio, não sei se, ou alguns meios, não sei se vou fazer um full ano que vem, porque o meu mix de treino mudou um pouco. Eu estou um pouco mais focado no montanhismo em si, então o meu treino está privilegiando corridas de montanha, que eu sempre adorei fazer, já ganhei algumas inclusive, e está mais focado para corrida de montanha e musculação e corrida no asfalto aqui, mas um meio é uma coisa que para um esportista bem treinado, o meio não é nada de outro mundo, né? Então devo fazer alguns meios ano que vem. E aí de outros milestones até o Everest, ano que vem eu quero subir ou o Monte Elbrus, que fica na Rússia, fica no norte da Rússia ali, na Sibéria, ou um que tem nos Estados Unidos que chama Denali. São 2 metas para o ano que vem, não decidi ainda qual dos 2 eu vou subir, então ano que vem a gente tem pelo menos 1 ou 2 meio Irons e pelo menos mais uma das 7 montanhas. E aí eu vou progredindo, todo ano vai ter alguma coisa dessa natureza. Cara, você é um cara disciplinado, você se julga um cara disciplinado? Muito. A gente tem essa impressão, né? Muito. E para você levar a vida que você leva escolhendo essas modalidades que você escolheu, cara, o cara precisa ter disciplina, senão o cara espirra, né? Na primeira dificuldade o cara espirra. Você falou da tua mãe, e num dos podcasts que eu ouvi, você disse que tua mãe era muito rígida. Você até citou um exemplo, tipo, se eu fizesse um curso extracurricular, minha mãe me obrigava a ficar 2 anos nele, não importa se eu estivesse com febre ou com Covid. E eu vi um post seu muito antigo, eu acho também, você com o Coronel Avelar, o seu vovozinho, né? Acho que 94 anos e tal. Exatamente. Cara, a tua educação foi assim, militar? Não sei se teu avô foi coronel de fato ou se era um coronel de fazenda, mas tua educação foi rígida e se foi, como é que isso também te forjou a ser um cara disciplinado e um cara que busca sempre a excelência, seja numa reunião com o cara do Mercado Livre, com o Benchimol, ou num treino ou numa escalada? É uma excelente pergunta e, mais uma vez, eu acho que a minha criação é uma grande parte de quem eu sou, tá? Eu acredito profundamente que tem certas coisas que vêm de DNA, você nasce predisposto a algumas coisas, mas, sem sombra de dúvida, talvez metade da responsabilidade pela formação de um indivíduo vem do ambiente onde ele cresce, né? E a minha vida, e aqui eu não quero chorar pitanga nem passar uma imagem errada, porque nunca faltou nada pra mim, tá? Mas a minha vida, ao mesmo tempo, ela não foi fácil, ela foi dura de alguma maneira. Os meus pais se separaram, eu era muito novo, e a minha mãe tomou a decisão de não trabalhar e me criar. E aí, assim que eles se separaram, a gente foi morar de favor na casa dos meus avós. Então, os meus primeiros 10, 12 anos de vida, eu morei com a minha mãe de favor na casa dos meus avós. E o meu avô, respondendo a sua pergunta, ele é militar sim, ele é tenente-coronel da aeronáutica, aposentado, 94 anos, inteiraço até hoje, histórias maravilhosas. Você para pra pensar. Que privilégio, hein, cara? E você para pra pensar, a gente tá em 2020, essa é uma pessoa que viveu os anos 20, os anos 30. Não, cara, é um 40. privilégio, é um privilégio. Então, enfim, é coronel da aeronáutica mesmo, serviu o nosso país durante 50 anos quase, 60 anos. E a minha educação foi uma mistura, tá? Eu tive uma mãe que, ao mesmo tempo que era muito rígida e disciplinada, e que sim tinha atitudes como essa, toda vez que eu escolhia by the way, essas 8 atividades extracurriculares que eu tinha, era eu que escolhia. Agora, tinha essa aspas aí, qualquer coisa que eu escolhesse, número 1, eu não podia faltar, não importa se está chovendo, se eu estou com febre, não posso faltar, mesmo que eu fosse pro jiu-jitsu, para ficar sentado no tatame, eu tinha que ir. Não era uma opção, hoje eu não vou, isso não tinha. Então,
Você pensa uma criança que não cresceu com um efeito possibilidade de não comparecer às coisas, né? Então, você imagina 18 anos disso. Mas, além disso, além de eu não poder faltar, eu tinha que ficar naquilo ali pelo menos 2 anos antes de escolher trocar. Então, olha que interessante, né? Em pequenas coisas, você ensinando para o seu filho a correlação de que as escolhas têm consequências e de que você precisa perdurar nas coisas para ver resultados, ou você precisa se manter nos projetos antes de ter que desistir. Hoje em dia, quantas pessoas não começam alguma coisa e depois de uma semana, cacete, já fala assim, desistir, não tá dando certo, não nasci para isso. A minha criação, uma semana você não nasceu para isso, você tá de brincadeira comigo, né? Então teve muito esse lado, que eu acho que vem da disciplina de uma mãe que cresceu numa casa militar e que sempre foi muito aplicada em tudo que fez. Minha mãe é um grande exemplo de carreira. E do outro lado, você tem uma mãe que me fazia acreditar que tudo era possível e que os meus sonhos valiam a pena e que eu tinha dentro de mim tudo que eu precisava para alcançar as coisas que eu queria. Então a minha educação é uma mistura muito louca de muita disciplina com sonho grande. E eu acho que acabou se tornando um pouco do meu DNA. Porque eu sou uma pessoa hoje em dia que não tem medo de falar os meus sonhos para o mundo, que não tem medo de mirar num Everest, ou de mirar de fazer um IPO de uma empresa, ou de juntar grandes pessoas em busca de um objetivo comum, mas ao mesmo tempo eu não me engano que esse sonho é suficiente. Porque eu tenho na minha cabeça a visão exata de que faz esse sonho ser possível é o fato de que alguma coisa na minha vida eu vou executar todos os dias, que no final de 5, 10, 20 anos, são essas pequenas ações que tornam aquele sonho grande uma verdade. Eu acredito que hoje em dia tem muita gente que sonha em escalar um Everest, qualquer que seja o seu Everest, mas não foca em todos os pequenos passos que você tem que dar para que aquilo seja um sonho possível. Então, eu acho que a minha criação pela minha mãe, pelos meus avós e naquela situação de vida, formou um tipo de mentalidade em mim que é sonhos grandes com atitudes realistas todos os dias que me aproximam dessa meta. Você falando isso aí agora, né, e eu pensando aqui na minha cabeça a história do Everest, tem 2 ditados que eu acho que são orientais, que que um diz, devagar que eu tenho pressa, né, que é o foco no aqui e agora, né, uma espécie de mindfulness, sei lá, e tem outro que, assim, o cara que olha muito alto para o topo da montanha, né, e a gente pode falar a montanha qualquer que seja ela, pode ser o Everest, mas pode ser você galgar um degrau na tua empresa ou no trabalho que você tem, pode tropeçar na menor das pedras, né? Então, acho que simboliza bem o que você falou. Você disse que você é amigo do Ziller, e o Ziller teve esse ano lá no Everest com a Areta. Você conhece a história da Areta? Não conheço. Inclusive, o próprio Ziller foi apresentado recentemente, cara, tenho admiração tremenda por ele e pelo projeto todo que ele fez e o awareness que ele trouxe para o Brasil inteiro sobre a causa, mas não conheço a história. A Areta é uma moça negra de uma comunidade de Campinas, que foi a primeira mulher na família dela a fazer um curso superior e fez educação física, foi trabalhar como recreadora. De recreadora ela conheceu uma escola de montanhismo, que é me fugiu aqui o nome agora, uma escola que acho que é a mais famosa aqui do Brasil, lá de Campinas, e ela acabou trabalhando como guia de montanha, e ela foi galgando os passos, e no ano de 2019, ela viu uma foto do Everest, já tinha ido para o Aconcagua, para o Kilimanjaro, né? Base camp do Everest algumas vezes, e ela resolveu escalar. Só que ela não tinha dinheiro, ela morava numa casa que valia menos do que o que precisa pagar para subir o Everest. E catando material reciclado, e catando latinha, e catando peças de computador, em um ano ela conseguiu e foi escalar o Everest esse ano e escalou. E voltou de lá uma pessoa completamente transformada. Você precisa ouvir, tem 2 episódios que eu gravei com ela. O primeiro, quando ela lançou o projeto, que eu tive a ideia de também dar uma força para ela e entender um pouquinho qual que era esse projeto. Desliguei a conversa e falei com ela, Areta, cara, você tem que pensar em adiar esse plano. Como é que você vai juntar, né, 300, 400 mil reais catando lata no meio da pandemia, né? E para as empresas vai ser difícil, né? O momento foi
bizarro, né, 2020, 2021, cara, ela não desacreditou, ela foi atrás do sonho, catando latinha, cara, ela chegou, arrecadou 400 e poucos mil reais, foi lá, escalou o Everest, o Sherpa disse para ela, a poucos metros da chegada do cume, que queria voltar, porque o Sherpa não tinha mais condição, ela segurou o Sherpa nas mãos e falou, cara, se você voltar, você pode voltar, mas eu vou continuar. Agora, se você não tiver nenhum... Não, é ao contrário, ela falou ao contrário. Se você quiser voltar, você volta. Eu quero muito subir, mas por você eu vou voltar. Mas a gente tá muito perto e eu queria muito realizar o meu sonho. Cara, o Sherpa, se livrou da mazela que ele tinha ali na hora, chegaram ao cume, e eu gravei com ela agora, faz pouco tempo, vale a pena você ouvir. Não, e eu tô falando porque é a história do sonho, né? Ela teve um sonho de 1 ano, escalar o Everest. Cara, pouca gente... no momento ali acreditou, mas à medida que ela foi engajando as pessoas pelas redes sociais e no networking dela, ela acabou conseguindo e escalou. Você, inclusive ela fala, né, sobre o que ela pensa no Everest e tal, é uma coisa bem legal de ouvir você que curte esses assuntos. Mas, cara, essa tua cabeça, o tempo inteiro processando e tal, claro que ela tem muitas coisas bem legais, mas deve ter alguma coisa que de vez em quando te perturba, né? Que seja com a Mari, tua esposa, tipo, alguma coisa que fala, menos, calma, sabe? Né? Agora, hoje não precisa, às 11 horas da noite não precisa, ou às 3 horas da manhã não precisa acordar e ver um tweet ou fazer um tweet de um insight que você teve. Quando é que isso te atrapalha, se atrapalha? Boa. Essa é uma pergunta... que, mais uma vez, a minha resposta talvez não sirva para muita gente. Uhum. Mas a visão de que algo te atrapalha, não sei se você vai concordar, mas é você que denomina, né? Então, assim, toda vez que você executa alguma coisa e você se sente mal por estar fazendo aquilo, ou você pensa, puta, agora não é hora, você se julga por estar fazendo alguma coisa, é ali que você denomina que aquilo está te fazendo mal, né? Ou então, quando faz mal para um terceiro, para uma pessoa, para sua esposa, etc., também tem alguns inputs externos. No meu caso, a minha cabeça funciona de uma forma que eu não me julgo. Isso é uma coisa poderosa, tá? Então, por exemplo, se de alguma forma são 11h47 da noite e me bateu uma vontade de escrever um tweet, eu vou lá e escrevo o tweet. No final do dia, eu trabalho tanto para ter a liberdade de fazer justamente as coisas que me dão vontade. Só que qual é a situação que eu vejo hoje em dia? Quando essa mesma vontade bate numa pessoa que talvez tenha menos convicção das suas verdades, ela começa a filtrar a vontade que ela teve contra o dogma do que a sociedade diz sobre aquilo. Porque a sociedade, as notícias, a maneira como a narrativa está construída hoje te diz o seguinte, cara, meia-noite não é hora de postar um tweet, meia-noite não é hora de você estar trabalhando, meia-noite não é hora de você fazer aquilo. Não, quem é que disse? No final do dia, a hora certa é a hora que funciona para você e que te deu vontade e que vai te trazer felicidade executar aquela ação. Agora, quanto ao cônjuge, aqui é uma derivada mais embaixo. Porque eu acho que casamento, por exemplo, é um projeto de vida de 2 seres humanos. E eu acho que grande parte do erro, e quem sou eu para falar do casamento dos outros, mas o que eu observo que eu faria diferente é porque eu acho que os casais não comunicam com clareza as regras pelas quais eles querem viver as suas vidas. Então, um grupo de indivíduos se junta e eles não têm debates profundos sobre, cara, o que essa pessoa está perseguindo? O fato dela estar perseguindo essas coisas causa que ela tenha quais atitudes? Como vai se parecer a vida dela? Eu vejo vários casais e amigos meus, da minha idade, jovens e outros um pouco mais velhos, cujos casais têm debates centrais em relação às escolhas de vida, do tipo, você trabalha muito? Você não toma café da manhã em casa? Assim, essas coisas são elementos que são mais profundos do que o café da manhã. É um debate sobre as escolhas de vida, é um debate sobre o que as escolhas de vida implicam na maneira como aquele casal vai se relacionar. E uma coisa que eu e a Mari sempre acertamos na largada e a gente briga muito pouco ou quase nada, tá? É super interessante. Foi porque quando a gente sentou, eu sou muito pragmático e muito direto, e acho que a Mari se tornou um pouco assim ao longo dos anos convivendo comigo. Quando a gente se conheceu e o relacionamento começou a ficar sério, eu nunca escondi dela um pouco como seria uma vida do meu lado. Pelo contrário, eu tentei
sendo empresário e tendo contratado centenas de pessoas ao longo da vida, eu sei que grande parte de um contrato social está no alinhamento das expectativas entre as pessoas. Então, você imagina, assim, a gente tem um mês de namoro, eu viro para Mari e falo o seguinte: Mari, eu te amo, eu adoraria construir uma vida com você, mas é o seguinte, construir uma vida comigo significa isso daqui, ó. Eu acordo às 4 da manhã. É o pré-nupcial, isso é importantíssimo, cara. Eu escrevo tweets à 00:17. Isso eu aí. Abro o computador às 2 da manhã porque eu tive uma ideia. Esse sou eu. Ou você se apaixona por essa pessoa, ou provavelmente a gente vai tentar alguma coisa e daqui a 5 anos não vai dar certo. Porque para eu te fazer feliz, para essa casa ser feliz, eu preciso estar feliz. E ao longo dos últimos 25 anos da minha vida, eu descobri as coisas que me fazem feliz. E hoje em dia eu tenho clareza delas. Então, eu acho que um grande erro das pessoas e que a gente nunca teve, e eu tenho sim essas derivadas na minha vida, mas elas não geram efeitos negativos porque elas são conversadas e elas são acordadas entre as partes. E claro que algumas vezes eu cedo coisas que são importantes para mim porque o benefício do outro lado vai ser muito maior. Mas no final do dia, eu acho que clareza e regras claras são duas coisas que, dos relacionamentos aos casamentos, às sociedades e ao trabalho que você escolhe, são duas premissas que geram um aumento de felicidade para qualquer pessoa que as executa. Esse é o princípio básico da comunicação, né, cara? Não adianta eu falar que, né, o que eu quiser dizer se você não está entendendo do outro lado. A falha pode até ser sua, mas no primeiro momento ela é minha. Eu preciso me fazer entender se eu quero me comunicar direito com alguém. Perfeito. Você, e por falar em comunicação, eu não sei, né? Você diz em alguns lugares, até no seu próprio site, que você não é um palestrante. Mas, cara, eu acho que você fala muito bem. Eu acho que a tua oratória é muito bom, a sua linha de raciocínio, as palavras que você usa, é muito simples de entender o que você fala. Você acha que você é um cara que de vez em quando é não compreendido? Você acha que de vez em quando você não consegue passar, você se frustra, já que você é um cara super exigente, com uma mensagem que você queria ter passado, né, ou que você queria que fosse absorvida pelo seu interlocutor de uma maneira, ou pelos seus milhares de interlocutores, mas você não foi compreendido? Sem dúvida. É interessante, tá? Porque eu concordo com todas as palavras que saíram da sua boca. E sim, eu acredito que eu tenho uma boa oratória, mas agora, eu não sou compreendido talvez 70% do tempo. É super interessante essa dinâmica, tá? E eu explico um pouquinho mais. Inclusive, interessante, a Adventures acabou de fazer 1 ano de vida, né? A Adventures é minha empresa, acabamos de fazer 1 ano, dia 4 de dezembro, a gente fez 1 ano de vida. E eu escrevi um e-mail, uma carta curta para todos os nossos quase 400 empreendedores que trabalham aqui na companhia. E a linha principal do e-mail dizia o seguinte: gente, ano incrível, agora olhando para frente, eu queria que vocês tivessem uma coisa na cabeça de vocês. Estejam preparados para serem mal compreendidos. Eu juro por Deus que essa era a única mesmo? Linha, eu te mando e-mail assim que a gente terminar aqui. Era a única linha em negrito do e-mail inteiro, tá? Estejam preparados para ser mal compreendidos. Isso vem da trajetória de alguém que está sempre tentando inovar e puxar as barreiras. Por quê? Porque qualquer um que está trabalhando numa grande visão, ele vai ser chamado de louco, ou puta, esse cara tá errado, mesmo se no fim do dia ele tiver certo sobre as premissas, sobre o raciocínio que ele está usando para comunicar a visão. Primeira coisa. Número 2, qualquer um que está tentando resolver um problema grande e complexo, alguma coisa que ninguém nunca fez, vai tomar de alguma maneira uma dose de culpa por ainda não entender perfeitamente o problema. Ele ainda está descobrindo, ele ainda está aprendendo sobre como abordar aquilo. Mesmo que seja impossível ele saber tudo com antecedência, qualquer pessoa que está tentando resolver um problema grande e complexo ainda vai ser culpado por não entender completamente. E mais do que isso, as pessoas que tomam iniciativa e que andam rápido vão ser sempre criticadas também, porque tem sempre gente apegada ao passado e tentando te atrasar e o status quo. E no final do dia, assim, eu desenvolvi uma visão ao longo dos anos que a gente até como sociedade, mais do que eu, mais do que a empresa, o Brasil e o mundo, a gente não faz coisas grandes o suficiente
porque a gente está com medo de ser mal compreendido. A gente está com medo de cometer erro. E esse processo de trabalhar muito mais na prevenção do erro do que no futuro brilhante faz com que a gente ignore todas as coisas erradas que já existem hoje e que vão continuar aqui se a gente não fizer nada. Então, o ato de não ser compreendido faz parte da minha vida. Eu literalmente acredito que 80% dos clientes que trabalham com a gente aqui e que investem dezenas de milhões de reais com a gente, eles só fazem talvez metade das coisas que eu acho que eles deveriam estar fazendo. A nossa própria empresa, eu acho que ela entende talvez 70% só da visão que a gente tem. E mais do que isso, a sociedade, quando olha para mim, ou quando olha para a gente, eu acho que também só compreende parcialmente. Mas ao longo do tempo, eu passei a enxergar isso como um processo natural de alguém que está puxando as barreiras do que é possível. Então, respondendo, sim, eu acho que eu não sou compreendido muitas vezes, apesar de ter uma boa oratória. Aliás, isso é uma característica muito comum, a gente aprende aí na literatura, dos grandes pensadores, dos gênios, as pessoas que estavam, e depois a gente percebe isso vivendo, né, olhando em retrospecto, que estavam à frente do seu tempo, né, eles eram incompreendidos, né? Quantos artistas, sei lá, que viveram na miséria e depois que faleceram, cara, as obras passaram a valer milhões e por aí vai. Bom, a gente está caminhando aqui para o final, que eu sei que a tua agenda é apertada, mas já fica aqui o convite para uma volta, porque dá para a gente fazer pelo menos mais uma horinha de conversa, só para terminar a minha pauta aqui que eu preparei, Rafa. Sem dúvida. Cara, tem alguma percepção equivocada que as pessoas têm a teu respeito, que é recorrente, e que você tenta quebrar isso, ou, né, ou te incomoda de alguma maneira e que você, né, ainda está tentando resolver? Cara, as pessoas acham que eu sou um moleque, né? Você tem esse visual, para quem está vendo aqui, um bonezinho, né, esse bigodinho e tal, um look todo transado, um tênis da Nike num quadro ali e tal. Tem gente que não te leva a sério, por exemplo, principalmente as pessoas mais velhas. Assim, existe alguma coisa que é mais recorrente que te incomoda, de uma percepção errada, que as pessoas falam, nossa, cara, o Rafa não era aquilo que eu imaginava, olha, o Rafa é assim, que bom. Boa. Eu acho que tem parte que me incomoda e parte que não me incomoda, tá? Essa última derivada que você falou, eu acho que era uma coisa um pouco mais constante no começo da minha carreira. À medida que você vai acumulando alguns anos nas costas e você já teve em salas de reunião com pessoas que mandam e que no final do dia são a cúpula dos negócios no Brasil, a visão que as pessoas têm de você, ela desmancha na hora que você abre a boca. Então, o fato de que eu já estou nessa trajetória há algum tempo, já fiz muita coisa no mercado, a percepção que as pessoas têm hoje em dia é a percepção das salas onde elas estiveram dentro de mim, comigo, né? E aí, boa ou ruim, aquela é exatamente a percepção. A percepção de alguém que lê os meus textos, de que consome os meus vídeos, vê um podcast, talvez seja uma, mas as pessoas que estão dentro das salas comigo, elas vão me julgar sempre pelo meu ponto de vista. E no final do dia, assim, acho que a minha própria trajetória mostra que os meus pontos de vista, eles agregam valor. Então, ao longo do tempo, acho que essa coisa do jovem, e sim, cara, eu comecei a carreira, eu ia na XP fazer projetos com o benchmark quando eu estava começando a companhia, cara, de tênis da Nike, de camiseta, e a XP foi antes da pandemia, a galera usava gravata lá dentro. Então, assim, cara, você não tem nenhum terno, Rafa? Você não tem nenhum terno aí no armário, que a Mari, pelo menos, falou, você tem que ter um terno, Rafa. Eu tenho um terno do casamento do meu melhor amigo de 4 anos atrás, que eu fui padrinho, e aí tinha o terno dos padrinhos, é o único terno que eu tenho, viu, Michel? É verdade, tá? Então, essa coisa do jovem, no começo da minha carreira eu sofri muito, mas demorou 1 ano. Porque depois de 1 ano, o meu ponto de vista naquelas salas já era totalmente predominante a qualquer outra imagem da minha idade, ou a maneira como eu me visto, ou o tênis da Nike que eu tô no pé, ou o fato de que eu entro na reunião com o presidente do conselho de uma empresa de capital aberto e eu tô de boné. Assim, isso é desmanchado a partir do momento que você abre a boca. Então essa é a primeira coisa. Agora, tem uma percepção que me incomoda profundamente, tá? Eu sou uma pessoa que tem muita convicção nas minhas coisas. Número 1, primeiro porque eu sou muito profundo em tudo que eu falo. E número 2, porque no final do dia eu estou fazendo coisas certas aqui. Então eu tenho muita profundidade nos temas. E a minha profundidade, ela se traduz em convicção na hora que eu falo sobre os assuntos. Então eu sou uma pessoa que tem muita convicção. E as pessoas que não me conhecem a fundo, elas confundem a minha convicção
com a minha capacidade de ouvir. É muito interessante, porque quando você consome o meu podcast, quando você está ouvindo esse episódio aqui, caralho, caceta, eu não paro de falar. Quando você lê um artigo meu, uma coluna minha no MIT, assim, cara, é a minha coluna, é o momento que eu tô falando. Você vê um vídeo meu no TikTok, no Instagram, no LinkedIn, é o momento que eu tô emitindo a minha opinião. Então, as pessoas que me conhecem só através da internet, elas têm uma percepção que o Rafa não ouve os outros, e que ele fala o tempo inteiro, e que ele é uma pessoa com muitas convicções. Isso tudo é verdade, naquele setting. Dentro da empresa... naquela plataforma, é claro. Isso. E dentro das salas de reunião... Assim, tem reuniões que eu passo a reunião inteira sem falar nada. E no final eu faço 3 perguntas. E eu diria que dentro da empresa eu ouço muito mais do que falo, por exemplo. Então é muito interessante. Mas você assiste a reunião em pé ainda. Esse mal você não conseguiu vencer. Esse eu venci porque nem hoje em dia... puxa a cadeira pra você. Todo dia antes de trabalhar eu treino 3, 4 horas. Então eu chego calminho aqui, entendeu? Ah, pronto. Mas brincadeiras à parte, assim, eu acho que o que mais me incomoda é que a forma como o meu ponto de vista é massificado pelo mundo cria nas pessoas uma visão de uma pessoa que ouve menos do que eu ouço. Eu escuto... Dentro da empresa, eu passo 98% do tempo ouvindo e 2% falando, por exemplo. E de uma pessoa, talvez, que não queira muitos pontos de vista que desafiem o seu, porque é cheio de convicção. Geralmente, quem é cheio de convicção, não gosta muito de questionamento. Eu sou o oposto. O meu modelo mental aqui é tal que toda vez que eu tenho uma ideia, eu reúno 3 ou 4 pessoas que eu considero as mais inteligentes que eu conheço para criticarem a minha ideia. Assim, botem furos em tudo que eu pensei ou que eu falei agora. Quais são os problemas dessa minha forma de ver? O meu modelo mental é o oposto. Eu, de maneira sistêmica, trago as pessoas mais inteligentes que eu conheço para criticarem qualquer visão que eu tenho. Então, o que mais me incomoda, eu diria, não é que seja um incômodo profundo, mas é uma visão errada que as pessoas têm, é porque elas estão acostumadas com o Rafa que está emitindo opinião. E o Rafa tem talvez 90% da vida dele, onde na verdade ele está ouvindo e perguntando. Então, eu acho que essa é a principal divergência que as pessoas têm em mim. Legal. Para terminar agora, 2 perguntas bem práticas. Além dos teus próprios podcasts e do Endorfina, quais os podcasts que você mais curte hoje? Boa. Aqui tem uma outra coisa sobre mim. Eu consumo pouco conteúdo nas plataformas. Pouco. Então, os podcasts que eu mais ouvi esse ano, eu diria, foi um projeto do Mark Zuckerberg que chama Tech and Society, que tem alguns podcasts super interessantes dele entrevistando líderes globais de opinião. Eu gosto de um outro podcast também que chama Invest Like the Best, mas escuto menos do que gostaria. E no final do dia, eu sou uma pessoa que sou muito menos um ouvinte sequencial de podcasts, e eu escuto muito mais por tema e por pessoa, né? Então, tem alguma companhia, alguma empresa, algum projeto que eu admiro, eu sei que o cara foi no podcast X e eu escuto aquele episódio. Sim, então, o meu modelo de consumo de conteúdo, ele é menos organizado. Eu leio, por exemplo, eu devo ler uns 10, 12 artigos por dia, por exemplo. Mas eles não são todos do mesmo portal. Entendi. São coisas que você tem várias fontes, entendi. Você diversifica, né? Isso. Então, esse é um pouquinho do meu modelo, mas o Endorfina, sem sombra de dúvida, é verdade. É um dos que talvez eu já tenha ouvido para mais de 30 de um só. Mas são poucos. Que bom. Privilégio, cara. Obrigado. Para terminar, cara, se amanhã, num passe de mágica, você tivesse 7 bilhões de seguidores no teu Instagram, que mensagem que você passaria? Boa. Essa é uma pergunta que eu acho que eu desenvolvi a resposta com 18 anos. Super interessante. Assim que eu estava saindo da faculdade, eu ganhei uma clareza muito forte de que... Acho que todo estudante... Desculpa, quando eu estava entrando na faculdade. Acho que todo estudante que está nessa transição começa a se questionar do que quer fazer com a sua vida, né? E eu entendi muito cedo que a gente só passa por aqui uma vez. Pelo menos é a minha crença, tá? Eu tenho uma vida para viver ela ao máximo que eu consigo. E a minha definição de máximo é construção de legado. Então, eu quero que as minhas ideias, os meus projetos, as minhas empresas, tudo que eu fiz na vida
sejam conceitos e mensagens que perduram aqui muito além da minha existência. Tudo bem que eu ainda tenho, talvez 70 anos pela frente de vida aí, mas no final do dia, tudo que eu tento fazer, Michel, é para passar uma mensagem de que se eu conseguir, todo mundo consegue. Porque eu não sou uma pessoa especial, eu não tenho nada que seja fora da curva aparentemente. O que eu tenho é a capacidade de definir objetivos que têm valor para mim e que dão propósito à minha vida e trabalhar mais do que todo mundo na perseguição disso. E ao longo do tempo, eu acho que eu desenvolvi uma habilidade também de compartilhar esses meus sonhos com os outros. E isso fez com que os meus sonhos crescessem muito e eu pudesse trazer mais sócios e mais pessoas para cada um dos projetos que eu tinha. Então, a mensagem que eu passaria para essas 7 bilhões de pessoas é a mensagem da minha vida. Cara, sonhe grande, saiba que o trabalho e a consistência são a única ponte para levar você de onde você está para onde você quer ir, e que trazer gente muito boa e talvez muito melhor do que você para dividir esse sonho e compartilhar essa jornada é a melhor escolha que você vai fazer, porque no final do dia o que dá sentido a qualquer projeto que seja é muito mais as pessoas com quem você compartilha essa trajetória do que a atividade que você está perseguindo em si. No final do dia, o que vai fazer valer a pena ter construído a Adventure para ser uma das maiores empresas do mundo é o fato de que eu compartilhei o dia a dia com sócias e sócios incríveis, e não necessariamente o fato de que eu cheguei lá. E a matemática aqui é muito simples, porque se você quisesse me transportar para eu com 90 anos de idade e a Adventure sendo a maior empresa do mundo, se eu topasse isso agora sim ou não, é óbvio que não. Eu não quero chegar lá. Eu quero o processo de construir isso ao lado de pessoas que eu admiro. Então a minha mensagem seria que se você tem coragem o suficiente de sonhar grande, se você toma a atitude de comunicar esse sonho para o mundo e trazer pessoas muito boas para perto de você para te ajudar, não tem nada que você não possa fazer nessa vida. Então, esqueci um pouquinho a minha história de vida misturada com a mensagem que eu gostaria que o meu exemplo deixasse para todo mundo. Porra, interessantíssimo. Fechamos com chave de ouro. Cara, muito obrigado. Adorei te conhecer aí um pouquinho. Fica aí o convite para mais uma participação para a gente falar dos investimentos da Adventure no esporte, né, cara? A gente não falou da Go For It, a gente não falou do Gabriel Medina, Letícia Buffoni. Exato, cara, Sim. Exato. Mas a gente marca uma segunda rodada. Cara, um prazerzão, Fechado. Um abraço e valeu, cara. Michel, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. A gente se vê no episódio 2 aí. Show, cara. Um abração. Valeu. Grande abraço. E é isso. Espero que vocês tenham curtido essa versão a jato do Endorfina, bem no ritmo aí do Rafael, mas a verdade é que ele tem realmente uma agenda super apertada e era dessa maneira ou não conseguiria gravar com ele. Mas vamos lá, vamos tentar, e eu conto com a sua ajuda, gravar uma segunda versão mais pra frente. E foi uma conversa excepcional, rápida, com muitos insights, muitas reflexões, como tudo o que o Rafael produz. É uma mente acelerada, uma mente rápida. A gente ficou devendo, eu só lembrei ele depois que a gente apertou o botão aqui de pausa, de parar, mas ele ficou devendo aí a receita. Ele já me contou, mas eu não vou revelar aqui para vocês. Fiquem ligados aí no próximo Endorfina com o Rafael Avelar, na segunda passagem dele por aqui. A gente já começa com essa receita bombástica do Energy Drink que ele utiliza para se manter, primeiro com a mente afiada desse jeito e depois com a energia, com esse pique que ele tem de dormir pouco, acordar às 4 horas da manhã e uma reunião emendada na outra, vídeos e lives e podcasts e tudo mais. Mandem um alô para ele, tenho certeza de que ele vai curtir. Ele é um cara aí que ele não responde provavelmente todos os comentários, mas a equipe dele passa para ele e eu acho que ele faz aí de uma maneira bem sistemática, ele vai curtir. E a gente falou aqui de diversas pessoas, de diversos assuntos. Entre lá no meu site endorfinabr.com, vou colocar aqui diversos links para alguns assuntos que a gente conversou aqui, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais aí no conhecimento desses assuntos, e claro também do Rafa Avelar, se você não está ligado nele ainda, vou colocar aqui os links para as redes sociais dele. A gente falou aqui de algumas pessoas que já passaram pelo Endorfina, Alexandre Birman, Abílio Diniz, a gente falou aqui da Areta, Duarte, a gente não falou, mas de corrida de montanha, né, que agora é também um dos baratos aí do Rafa, já passaram por aqui, a Fernanda Maciel,
a Manu Vilaseca, né, 2 sumidades aí do Brasil na corrida de montanha. Já passaram por aqui outros executivos, como o Marcelo Zimet, como o Paulo Kakinoff. Marcelo Zimet, CEO da L'Oréal, mais recentemente, acho que no ano passado, no meio da pandemia, foi o Paulo Kakinoff, CEO da Gol. Já gravei aqui também esse ano, recentemente, com o Ricardo Natali, que não é um CEO também da empresa dele, do Experience Club, mas é um cara aí muito antenado nesse mundo aí dos CEOs e tal. Ele realiza vários eventos, aliás, realizou aí no ano passado, fez a marca simbólica de 500 eventos realizados para top levels, CEOs e C-levels das grandes empresas do Brasil. E, enfim, de estresse, se você quiser ouvir um pouquinho sobre estresse, acabei esquecendo de comentar na pressa com o Rafa. Eu já gravei com a Elisa Kosushi e com o Eduardo Takeuchi, um episódio com 2 convidados. E a Elisa, os 2 são surfistas. O Eduardo, ele é personal trainer de alguns dos melhores surfistas do Brasil, entre eles o Filipinho Toledo. E ela também é surfista, mas ela faz aí um trabalho de estudar e de aplicar o stress management, né, que é a administração do estresse. Ela fala de estresse bom, de estresse ruim, e o Rafael aí tocou nesse assunto que eu lembrei aqui agora, mas é um outro podcast interessantíssimo para você ouvir. E é isso, pessoal, obrigado pela sua audiência. Dê um alô para mim no Endorfina BR, meu perfil no Instagram, e aliás, vai no meu site endorfinabr.com, tá? E você lá encontra link para o canal no YouTube do Endorfina, para minhas redes sociais. Você encontra o linkzinho ali para preencher o seu nome e seu e-mail toda sexta-feira. E aí, para toda sexta-feira você receber um e-mail que eu envio já faz mais de ano, onde eu compartilho reflexões sobre os convidados da semana, onde eu compartilho ideias, onde eu compartilho sugestões de filmes, documentários, músicas, coisas que eu acho que são relevantes e que podem trazer um pouco de inspiração para o seu final de semana. E também, para terminar, lá você também pode clicar ali no botão do Apoia-se e apoiar esse projeto, se você tem interesse, se você acha que ele está contribuindo com o seu dia a dia. A partir de R$20 por mês, você vai estar fazendo parte aí desse círculo mais próximo de pessoas que curtem as histórias dos meus convidados. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é, pessoal? É isso. Forte abraço e até a próxima. Esse episódio também foi um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Com 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, a Titanium oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em vida. E o seguro saúde com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com um amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram, titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre, fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram, no @bovem_energia. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.